Muito bem, pessoal, aqui é o professor Marcelo do canal Matemática Tri. Hoje nós vamos falar de trigonometria, as funções trigonométricas mais especificamente, e como a gente pensa nos gráficos, tá? Essa é a sessão Faça e Aconteça, que é aquela sessão preparada para você que precisa resolver contas, precisa resolver exercícios, treinar para um concurso, para uma prova. Não é uma sessão muito indicada para pessoas que têm mais dificuldade, talvez deveriam começar por uma aula mais completa, e essas aulas mais completas vão estar numa sessão que eu vou chamar de como é que é, como assim, como é que funciona. Se você tem dúvidas sobre esse tipo de coisa, eu vou começar a criar vídeos sobre isso, tá? Mas vamos lá. Hoje, se você já tem uma noção de funções trigonométricas, se você já teve aula disso, não está lembrado, ou tem uma prova chegando, de repente o que você tem de melhor é realmente assistir esse vídeo. Beleza? Então vamos nós. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é dos valores que a gente conhece, ou deveria conhecer. Quando tu tem um ângulo de 0 graus, o seno de 0 é 0. Ângulo de 90 graus, seno de 90 é 1. 180 graus é a mesma coisa que 0 e 270 é a mesma coisa que menos 1. Aqui em parênteses eu botei em radiano, aqui eu estou calculando o valor numérico lá, né, o conceito de função, e obtendo o valor de f de x para aquele x específico, que é o que a gente chama de y. Tá? Baseado nisso, a gente faria o quê? A gente colocaria no eixo x os ângulos, cada ângulo que a gente tem ali, e no eixo y os valores que a gente foi encontrando. Então vamos começar marcando os pontos. O primeiro ponto que a gente tem é o ponto 0 e 0. 0 no x, 0 no y. Esse aqui da primeira linha da tabela. O segundo ponto é o ponto 91. O terceiro ponto é o ponto 180 e 0. O quarto ponto, 270 menos 1. E o último ponto, que é a mesma coisa que o 0, né? Sempre 0 e 360 tem o mesmo valor, não tem o mesmo significado geométrico, muito menos físico, mas tem o mesmo valor. Então, se seno de 0 é 0, seno de 360 também é. Como eu ligaria esses pontos? Se eu quisesse ter certeza do que eu estou fazendo, eu deveria, pelo menos, encontrar mais pontos aqui. Então, 90, eu já botei aqui, poderia pensar no 45, poderia pensar no 30, no 60. Com papel milimetrado, muito cuidado, muito rigor, eu perceberia que o gráfico vai ficar semelhante exatamente a uma coisa assim. Uma onda, o nome dessa onda é senoide, porque é a onda que representa a função seno, certo? A ideia de sair do meio, vai para o valor máximo, volta para o meio, vai para o valor mínimo e volta para o meio, esse tipo de comportamento é o que a gente chama de período, certo? Numa função seno padrão, que é quando não há parâmetros, esse período é exatamente o que a gente está vendo, ó, 360 graus. Veja que aqui estão os sinais, né? Seno no primeiro quadrante é positivo. Deixa eu botar aqui, ó, para quem lembra da tabelinha dos sinais, ó. Seno no primeiro quadrante é positivo, no segundo quadrante ele é positivo. Lembra que quadrante vai de 0 a 90? Para quem não lembra os quadrantes, aqui, ó, fazer aqui, ó, primeiro quadrante quando é de 0 graus até 90 graus, segundo quadrante de 90 a 180, terceiro quadrante 180 a 270 e quarto quadrante que vai de 270 até completar a volta inteira, que seria 360, tá? Então aqui seria negativo e negativo, ó. Mais, menos, menos. Só que esse gráfico se repete indefinidamente, tanto para a direita como para a esquerda. Então a gente diz que o período dele é 360 graus. Ou seja, então a imagem, que é do valor mínimo até o valor máximo, vai de menos 1 a 1. Então a imagem é menos 1 até 1. E eu representei dois períodos, ó, de 0 a 2π e 2π a 4π, para que você conseguisse ter noção. Tranquilo? Tá. Esse é o gráfico do seno. Então, nessa sessão, Faça e Aconteça, a gente vai dar uma relembrada rapidinho na teoria e para passar para um exercício. Essa é a ideia. O nome do gráfico é senoide. Vamos passar para o gráfico do cosseno. Mais rapidamente, aqui está a tabelinha. Cosseno de 0 é 1, de 90 é 0, de 180 é menos 1. Tá? Deixa eu mudar aqui, ó. 180 é menos 1, de 270 é 0. Colocando aqui, eu teria 0 e 1. O segundo ponto
90 graus, que é π meio e 0, 180 menos 1, 270 e 0 e 360 menos 1. Ligando esses pontos, apareceria algo do tipo azul, que é uma função, é o gráfico da função cosseno, por isso cossenoide. De novo, aqui da tabelinha, ó, viu que apareceu aqui de novo? Ó? Tabela dos valores, ó, aqui seno no primeiro quadrante é positivo, no segundo negativo, no terceiro é negativo e no quarto é positivo porque está acima do x, né? Lembrando que tudo que está acima é positivo, tudo está abaixo é negativo. De novo o período é 360, então esse gráfico se repete. Vai de novo aqui no 4π, daria esse desenho de novo. Tranquilo? Deu uma relembrada? Então agora vamos resolver uma questão, que eu acho que é uma questão boa, que faz pensar. Os gráficos a seguir representam funções trigonométricas. Opa, é o que a gente estava falando. No eixo X estão marcados ângulos em graus, e cada marcação representa 45 graus. E no eixo Y, os valores para a função. O enunciado nos faz atentar que eles estão em escala diferente, certo? Então, vamos dar uma olhada em cada um desses gráficos um pouquinho mais detalhado. Para ficar um pouco melhor de visualizar, eu separei eles em um zoom um pouquinho maior, certo? Mas o que eu quero responder antes de passar para a próxima tela? Eu quero responder se o gráfico 1 é a função cosseno, isso é cosseno, esse desenho é de uma função cosseno. O gráfico 1, de novo, tem imagem de menos 3 até 3 e tem imagem de menos 1 até 1. 0,4, o ponto A e C são os mesmos ângulos, baseado na informação que cada marcação representa 45 graus, e o ponto B representa 225 e o ponto C 90 graus. Vamos pensar com isso mais detalhadamente na próxima tela, tá? Então vamos começar. Vocês lembram que foi falado que cada marcação valeria 45 graus? Então esse risquinho aqui, primeiro, do 0 até aqui, é 45 graus, tá? 45 mais 45 é 90, então já sei que o ponto A está no 90 graus. 90 mais 45, 135. Eu estou colocando aqui para cima para ficar um pouco mais visível. 135 mais 45, 180. 180 mais 45, 225. E 225 mais 45, 270. Tá? Eu parei aqui porque até aqui que tinha ponto referenciado que era o B. O que mais? Vocês lembram que a imagem vai do ponto máximo ao ponto mínimo, ou do ponto mínimo ao ponto máximo? Então, ó, se eu pontilhar para cá, ó, eu vejo que o ponto mínimo é menos 3. Olhando para cá direto, eu vejo que o ponto máximo não tem o valor. Como é que eu vou saber? Nas funções trigonométricas, a depressão, ou seja, a parte da onda que está para baixo, sempre vai ser igual à amplitude, que seria quanto que ela subiu. Então, aqui, ó, os cumes e as depressões, melhor dizendo, né? Isso aqui é um cume, isso aqui é uma depressão. Se a depressão foi de 3, ou seja, foi 3 para baixo, o cume vai 3 para cima, e a amplitude é quanto variou. Variou 3 para cima, em módulo, né? Tanto faz para cima ou 3 para baixo. Então, eu posso afirmar que aqui é 3, tá? Isso era o que era importante saber, além do padrão cosseno. O cosseno sempre começa pelo valor máximo. O cosseno sempre começa onde eu estou marcando esse ponto. Então, o padrão cosseno é máximo, médio, mínimo, que nesse caso estaria aqui, e médio, até que completaria um período no valor máximo de novo. Então, máximo, médio, mínimo, médio, máximo. Tá? Então, vamos ver o que diz do gráfico 1 e vamos descobrir se é verdade. O gráfico 1 representa a função cosseno? Não representa a função cosseno. Porque se fosse a função cosseno, não iria de menos 3 até 3, como eu mostrei na tela duas telas anteriores. Iria de menos 1 até 1. Então, é falso. Tá? Porque cosseno vai de menos 1 até 1. Ah, mas e se eu colocar um número aqui na frente? Isso é outra questão, daqui a pouco a gente vai resolver uma parecida com essa. O gráfico 1 tem imagem de menos 3 até 3. Isso é verdade, ó, porque foi daqui até aqui. Então, esse pedacinho até aqui é verdade. Eu não avaliei a segunda parte ainda porque a gente não pensou no gráfico 2. Vamos ver. Os pontos A e C representam o mesmo ângulo. O ponto A, já sei quanto que é. Quanto que o ponto A é? 90 graus. Tá? O C eu não pensei que é do segundo gráfico. O ponto B representa 225. É errado, né? Porque o ponto B, na verdade, representa 270 graus. Ok? Tá. Para poder decidir quais são verdadeiros e falsos, agora vamos pensar no gráfico 2. Aqui, cada pedacinho é 45. Então, aqui é 45 graus. Aqui é 90. Aqui é 135. E aqui é 180.
Parei de novo porque foi até o ponto que eu queria, que era o D, ok? Aqui eu até poderia botar um pontilhado aqui, ó, ficou torto, mas era para ser retinho, tá? E vamos lá. Então aqui eu já posso responder, os pontos A e C representam menos 1? O ponto C representa 90 também, né? Então eu já sei que a 0,4 é verdadeiro. O ponto B representa 225. É falso, então já posso dizer que é falso, não precisaria nem pensar na outra parte, porque se uma parte for falsa, tudo é falso. Mas como eu estou aprendendo, vamos dar uma olhada. O ponto C representa 90? É verdadeiro, né? Então, esse pedaço aqui tá ok, mas como eu quero toda a afirmativa 08 teria que ser verdadeira, então ela acaba sendo falsa por causa do 225, que não deveria ser 270. O que faltou? A questão da imagem aqui, ó, da 02. O gráfico 1 tem imagem menos 333 e o gráfico 2 tem imagem menos 1, então tem, ó, porque esse aqui é o valor mínimo, ó, muito torto minha mão, mas vamos lá, e esse aqui é o valor máximo. Se subiu 1, desceu 1. Lembra que o cume tem que ser igual à depressão, então a amplitude é 1 nesse caso, então esse pedaço aqui é verdadeiro. Então quais estão certas? A 02 está certa, a 04 está certa. Esse tipo de questão que acontece muito, por exemplo, Federal Santa Catarina, Federal do Paraná. Não sei se quando você estiver vendo esse vídeo, elas já vão ter virado Enem, exclusivamente ou não, se é que vão virar, mas isso acontece. 02 mais 04 dá 06. Então, a soma das afirmações corretas é 06. Certo? Espero que você tenha gostado. Comentários, dúvidas, não deixe de colocar abaixo aqui do vídeo. E se você puder curtir e se inscrever no canal, isso vai ser bem legal. Um abraço. Tchau, tchau.